Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando atualmente o capítulo 23, Moral Estranha, e hoje vamos ver o item 7. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E no item 7, na verdade, o 7 é o trecho que Kardec vai tirar do Novo Testamento, de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E no item 8, então, Kardec comenta essa passagem, e aqui ele colocou o subtítulo que tem exatamente a ver com o que Jesus diz nessa passagem, não é? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Estranho isso, que será? Que será que Jesus quis dizer? Vejamos. O item 7, então, do Novo Testamento, lá da narração do evangelista Lucas. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Então, ele estava colocando, se ele já estava disposto a seguir Jesus, já estava tendo uma visão espiritual que os outros ainda não tinham. Então, haveria sempre quem enterrasse, não é? os corpos dos desencarnados, não é? dos que desencarnaram, os corpos físicos, os despojos mortais, não é? São os nossos, esses corpinhos aqui, não é? Que a natureza emprestou e nós devolvemos com a desencarnação. Vejamos então como Kardec vai comentar as palavras de Jesus. Item 8. Que podem significar estas palavras? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, pergunta Kardec. As considerações precedentes mostram primeiro que na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, ou seja, estão nessas palavras contidas o sentido, não é? Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Só estamos aqui por um tanto de tempo, depois voltamos para lá. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Afinal, não nos lembramos de nada, não é? O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito imortal, que somos nós, momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra, a gleba, a terra, né? A terra chão do planeta Terra. Cadeia, nós estamos aqui algemados nessa matéria densa, através desse corpo físico. Mas como é importante esse período, não é? De aprendizado que passamos na encarnação. Valioso, muito valiosíssimo. Continua Kardec nos dizendo:
O corpo, repetindo, não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende o espírito, à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. É interessante que, se nós virmos depoimentos de pessoas que passaram por experiência de quase morte, eles falam muito isso, não é? Que quando eles chegam, né, quando eles se desdobram, né, se afastam do corpo, depois voltam, né, porque é quase morte. Enquanto eles estão nesses poucos minutos desse estado de morte aparente, né? É uma morte mesmo, às vezes o coração para e aí vem as tentativas de reanimar. E durante esse período eles encontram com espíritos, eles querem ficar lá, a maioria das vezes, porque se sentem tão bem, tão bem, tão bem, que é bom mesmo que a gente não lembre, né? Porque a gente também é um ótimo motivo também para a gente não lembrar. Além da gente não lembrar das bobagens que a gente fez, né? Bobagem, vou chamar assim, fica parecendo muito leve, né? Os erros que cometemos no passado, não lembramos, graças a Deus, nem com quem os cometemos, a fim de que tenhamos mais disposição e mais leveza para enfrentarmos, a gente pode chamar de leveza, né? Para enfrentarmos as lutas daqui. Porque se lembrássemos, aí sim é que leveza ia ficar difícil de ter. Mas também não lembramos de como é a vida no mundo espiritual, não lembramos da colônia a qual fazíamos parte, nem dos mentores, nem dos amigos que lá deixamos, não lembramos nada disso. Mas ao retornarmos ao mundo espiritual pela desencarnação, essa memória volta naturalmente. Não fiquemos preocupados, não é uma perda absoluta da memória, apenas enquanto estamos encarnados. Kardec continua então nos dizendo: o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. Né? Então, é respeito à sua memória, respeito a tudo que ele fez em nossas vidas, ao que ele representou para nós. É análogo, ou seja, pode ser comparado àquele respeito que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Quando há essa relíquia, na verdade, o valor não é material, o valor é o que representa o objeto e não o seu valor em si. Então, nós temos objetos que são extremamente sem valor, né? Uma caneta, mas essa caneta foi do meu avô e meu avô passou para o meu pai e o meu pai me deu essa caneta tem um valor inestimável, inestimável. Assim também aqueles que partem pela desencarnação. Não é o corpo, é o valor que representa. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Aqui Kardec diz como se estivesse a ler a fala de Jesus nas entrelinhas, não é? E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, aqui se referindo à pátria espiritual. Porque lá somente está a verdadeira vida. A vida daqui não é vida, é a vida encarnada, mas é uma vida passageira. Qual foi a família a qual pertencemos há 1500 anos atrás?
há 1500 anos atrás, naquele momento em que vivemos aquela encarnação, da qual não nos lembramos, era algo importantíssimo. Mas hoje, aquela experiência foi valiosa. Parte das pessoas até que mantivemos contato, que conhecemos, que foram até pessoas da nossa família, pode ser que ainda sejam e estejam ligadas a nós ainda pelos laços do afeto. Mas outras tantas não, seguiram na estrada da vida com as suas preferências, assim como nós seguimos com as nossas. Lembrando que o que une os espíritos é a afinidade, não é sangue, não é? Espírito não tem sangue. Então, o que nos une é a afinidade. As famílias espirituais se unem pela afinidade. Aqui na carne, não. As famílias se unem pelos laços do sangue. Né? Mas é diferente, tanto que nós vamos ver numa família pessoas que não têm absolutamente afinidade umas com as outras. Mas estão lá, são da mesma família consanguínea. No mundo espiritual, isto não acontece. Não é? Família espiritual são as famílias pelos laços da afinidade. Um dia no futuro distante, todos nós faremos parte da grande família universal. Quando tivermos condições, né, para isso, para sentir desta forma. Muito bem. Este fica sendo aqui o que Kardec nos traz sobre deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então vejamos, ele estava falando com aquele rapaz, ele estava dando uma lição. Ele estava aproveitando aquela oportunidade, que ele sabia que depois seria registrada e passaria, ele mesmo não grafou nada, Jesus não escreveu absolutamente nada, mas estava lá nos planos que tudo aquilo que ele ensinou não era para morrer ali. Alguém teria que fazer esse registro depois. Então, muitas situações Jesus criou para deixar as lições. E aqui ele deixa uma lição através da pergunta que ele faz a este jovem que queria voltar à sua casa para enterrar seu pai. E Jesus, então, coloca: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, trazendo para uma mesma frase, para uma única frase, duas vezes a palavra mortos. E cada termo, cada vez, né, primeiro o termo mortos e o segundo termo mortos, diz respeito a mortos diferentes. Primeiro, os primeiros mortos citados aqui por Jesus: deixai aos mortos aqueles que ainda não estão despertos para a realidade espiritual, esse cuidado com a matéria. Mas deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ou seja, os segundos mortos são os corpos, os despojos, os restos mortais daqueles que faleceram. Então, são dois tipos de mortos. E ali, Jesus destaca que se ele mantivesse, conforme Kardec nos diz, não é? O respeito, a lembrança respeitosa desse coração que partiu, honrando, que este sim seria a forma de guardá-lo convenientemente. Simplesmente devolver os restos mortais à natureza? Outros poderiam fazer, embora nada impede, claro, importante nós estarmos lá, mas Jesus estava falando que era importante que ele fosse pregar o Evangelho, que ele já teria ali, já que Jesus o chama, não é? Para isto, condições. Jesus tinha muito pouco tempo. Pedro tinha família, tinha esposa, tinha filhos, mas, no entanto, os deixou inúmeras e inúmeras vezes para seguir com Jesus, aprender com Jesus, pregar com Jesus. Porque essa era a tarefa que lhe cabia, não é? Naquele momento, naquela encarnação mesmo. Então, às vezes, nós temos, até Kardec traz aqui, nós comentamos ontem, não é?
deveres que se sobrepõem a outros deveres. Quando Kardec traz a questão de surgir uma guerra e um homem ou uma mulher, hoje em dia, não é? Ter que deixar a família para ir lutar pelo seu país. E que ninguém fala que isto está errado. É preciso defender a pátria. Então, se isso justifica um dever, muitas vezes se sobrepõe a outro dever, nós entendemos bem melhor o que Jesus aqui quis trazer. É isso. Amanhã não. Vamos voltar mais à frente com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.